Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para dar uma sequência de aula de preposições, aliás, aula de lógica, né? Nós vamos estudar aula de lógica, seguir o roteiro para o concurso do INSS. E aí, vocês estão preparados? Então, nós vamos começar pelo conceito de preposição ou preposições. Como é esse conceito? Preposições são palavras, aliás, é uma sentença, uma frase declarativa, no qual pode ser representada por uma frase ou por símbolos, né? E tem um valor lógico, que esse valor lógico pode ser falso ou verdadeiro. Por exemplo, vamos botar essa frase bem aqui, essa frase declarativa. A bola é azul. Esta frase bem aqui declarativa é uma frase declarativa afirmativa. Ela pode ser ou falsa ou verdadeira, não é isso? Nós temos, vocês já sabem isso, nós temos uma frase. As sentenças podem ser de 3 tipos, né? 3 tipos. Declarativa, aliás, vamos começar por imperativa, que é uma frase imperativa. É quando a gente dá uma ordem. Por exemplo, João, venha aqui. Então, faça isso. Vocês já estudaram em português, correto? Uma frase interrogativa. O nome já está dizendo. Interrogativa é quando eu faço uma pergunta. Por que você veio aqui? Quando é que você vai à escola? E a frase exclamativa. Exclamativa é quando eu faço uma exclamação, uma surpresa. Nossa, que lugar bonito! Mas, na lógica, nós só usamos um tipo de frase que ela pode ter valor lógico de verdadeiro ou falso, que é a declarativa. Nenhuma dessas, a imperativa, a interrogativa e a exclamativa, não pode ser proposição. Somente a declarativa afirmativa. Correto? Então, pessoal, as frases declarativas afirmativas, somente elas podem ser proposições. As frases declarativas negativas não podem ser proposições. E elas podem ser como palavras ou como símbolos. Por exemplo, a bola é azul, como eu já havia dito, ou 1 mais 1 igual a 2. Essas duas são proposições e podem ter valor lógico, verdadeiro ou falso, como eu havia dito para vocês. E como nós vamos saber disso? Vamos ver agora. Pois então, pessoal, retomando as frases declarativas, afirmativas, elas são consideradas proposições. Quando a sentença não tiver verbo, sem verbo, não será proposições. Olha, fixem isso na memória. Quando a frase não tem verbo, não há preposição. Proposição, por exemplo, que frio. Nessa frase aqui, que frio, não há verbo, não há. É uma frase exclamativa, mas preste atenção, eu falei que uma frase interrogativa, exclamativa, não é? Imperativa, apesar de terem verbos, também não são consideradas proposições. A única que é considerada proposição é a declarativa afirmativa. Vamos a esse exemplo aqui. Este é o melhor time. É uma frase declarativa? Sim, é. Ela tem verbo? Tem. É. Olha aqui o verbo. É o melhor time. Aí eu pergunto para vocês. Esta frase, esta sentença, ela é uma proposição na lógica? Sim ou não? 5 segundos para vocês me responderem. E aí, o que vocês acham? Não é. Por quê? Porque qual é o melhor time? Eu estou determinando, especificando qual é o time. Então eu não posso saber se ela é verdadeira ou se é falsa. Eu só estou dizendo, este é o melhor time. Que time?
Então, isso aqui é uma frase declarativa, afirmativa, tem um verbo, mas eu não sei qual é o time. Então, ela é chamada de sentença aberta. Quando há uma sentença aberta, então eu também não posso dizer que é uma proposição, certo? Não é uma proposição, porque é uma sentença aberta, porque eu não posso definir quem é o time. Do mesmo jeito essa outra aqui. X mais 1 igual a 12. Eu não sei quem é X, para eu dizer que é igual a 12. Então, também aqui é determinado por um símbolo, x mais 1 igual a 12, é chamada também de sentença aberta. Quando as sentenças forem dessa forma, são chamadas de sentenças abertas, não são consideradas proposições. Entenderam? Seguindo, pessoal, vamos ver agora os 3 princípios de raciocínio lógico. Princípio da identidade, princípio da contradição e o princípio do terceiro excluído. O princípio da identidade é quando a frase, a proposição, quando ela for verdadeira, ela é verdadeira. E quando a proposição for falsa, ela é falsa. Princípio da contradição. O princípio da contradição é quando a frase que é verdadeira não pode ser falsa. E quando ela é falsa, ela não é verdadeira. E princípio do terceiro excluído, quando a proposição ou é verdadeira ou é falsa. Não há outra possibilidade. Nós veremos a seguir alguns exercícios de proposição. Bom, pessoal, vamos fazer mais um exercício, né, de proposição. Essa questão aqui é uma questão da Fundação Carlos Chagas, pela Secretaria da Fazenda de São Paulo, 2006. Tem 5 frases aqui, certo? 4 delas têm a mesma característica e uma só não tem. Então, vamos observar cada uma delas. A questão pergunta qual é a frase que não tem a característica comum das outras 4 que tem a mesma característica. Vamos ver uma por uma. Primeira frase, que belo dia. Eu pergunto para vocês, essa frase é o quê? Uma frase exclamativa. Se é uma frase exclamativa, então ela não pode ser proposição, certo? Vamos para a segunda frase. Um excelente livro. Um excelente livro. Esta frase tem verbo? Não há verbo nesta frase. Então, também não é uma proposição, porque nós vimos no conceito de proposição que toda proposição tem que ter verbo. Essa aqui não tem verbo, então ela não é uma proposição. Vamos para a terceira frase. O jogo terminou empatado? É uma frase o quê? Interrogativa. Se é uma frase interrogativa, também vimos que frase interrogativa não é proposição. Logo, é a mesma característica da primeira e da segunda, não é proposição. Vamos para a quarta frase. Existe vida em outros planetas. Olha só, eu estou afirmando uma frase, né? É uma frase declarativa, afirmativa. Há um verbo bem aqui, existe, que pode ter o valor lógico de verdadeiro ou falso. Logo, esta frase declarativa, afirmativa é o quê? Isso mesmo, uma proposição. Bom, então ela já está diferente da primeira, da segunda e da terceira. Vamos para a quinta frase. Escreva uma poesia. Tem verbo. Mas eu estou fazendo o quê? Eu estou dando uma ordem. Eu estou mandando uma pessoa fazer uma poesia, escrever uma poesia. Se eu estou dando uma ordem, eu estou usando uma frase imperativa, logo não é uma proposição. Então, qual é a única frase que não está no mesmo contexto? A frase 4, que é uma proposição. Entenderam? Seguindo, vamos para mais uma questão de proposição. Considere essas 3 frases. A primeira, ele foi o melhor jogador. A segunda frase, a segunda sentença, x mais y, aqui é uma fração sobre 5, é um número inteiro.
E a terceira sentença, João da Silva foi o secretário da Fazenda de São Paulo. É verdade apenas, ele está dizendo aqui, das sentenças. Qual é dessas sentenças que são chamadas de sentenças abertas? Olha, a primeira, ele foi o melhor jogador. Ele quem? Você sabe quem foi esse jogador que foi o melhor? Eu não sei. Você sabe? Pois é, quando a gente não sabe definir quem foi, então não pode ser considerada uma proposição. Logo, é uma sentença o quê? Aberta. X mais y, ou x mais y sobre 5 é um número inteiro. Quem é x? Quem é y? Você sabe definir? Não, nem eu. Então, logo não é uma proposição, é o quê? Uma sentença aberta. Terceira frase, João da Silva foi o secretário da Fazenda de São Paulo. Aqui, eu estou dizendo quem é a pessoa que foi o secretário da Fazenda de São Paulo. Foi João da Silva. Essa frase pode ter um valor lógico de verdadeiro ou falso. Logo, ela é uma sentença, sim, mas é o quê? Uma proposição, não é uma sentença aberta. A sentença aberta não pode ser definida como proposição. Logo, esta sentença é uma proposição, as outras duas não é. Então, é verdade apenas que é uma proposição, o item 3, se fosse perguntar. Que é a proposição verdadeira, é só o item 3. E se for uma sentença aberta? Verdade a 1 e a 2, que são sentenças abertas. Entenderam?